Juízes capítulo 1. Está logo no início da Bíblia. Juízes está logo após Josué. E por que o livro chama Juízes? E depois vem Reis? Porque com a morte de Josué, quem assume o governo de Israel são os juízes. Por um tempo, quem vai subjugar a nação de Israel não são mais o sumo sacerdote. Foi um tempo de transição. Então os juízes agora, parece uma nação que eu conheço, é que vão mandar. Alguém entendeu? Parece que a história só se repete. Só que a pior época para Israel, e o momento que Israel mais ficou vulnerável, e o momento de maior depravação de Israel, foi quando o sumo sacerdote deixou de ser o líder, e quem virou o líder foi um juiz. Juízes capítulo 1, versículo 1. Bendito seja Deus. Todos estão na mesma página? Estamos na mesma página? Diga amém. Se alguém não encontrou ainda e quer encontrar e faz questão de encontrar, diga: espera um pouco. Estou te esperando. 10, 9, 3, 2, 1. Olha para o telão. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Vou falar de novo: Judá subirá. Eis que nas suas mãos eu entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão. Quem que subiria? Fala Judá. Sobre as mãos de quem que Deus entregaria as terras? Fala Judá. Só que de repente Judá faz o seguinte: Judá subirá. E eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, e a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. Perdão, eu li tudo errado. Minha vista embaçou. Uai, gente, será que eu estou precisando de óculos? Deus me livre e guarde. Eu entendi, foi nada que eu li aqui agora. Coisa esquisita. Eu estou no versículo 3. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque eles encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Fala, polegar da mão e polegar do pé. Versículo 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Vou ler de novo. Assim como eu fiz com esses 70 reis, assim Deus agora me cobrou
E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Israel tem uma atitude, que é isso que falta às vezes nas igrejas, e aí eu desço para o nível individual da história, falta nas nossas vidas, porque a gente tem ido para guerras sem consultar o Senhor. Israel está sem sumo sacerdote, Israel está sem profeta, mas Israel não tinha perdido uma coisa. Me pergunta o quê? O hábito de consultar a Deus. Tem gente que terceiriza o serviço, e ele só consegue ser crente, ele só consegue chamar Deus à existência, ele só consegue andar no caminho do Senhor se ele tiver um pastor cuidando dele, um líder de célula aconselhando ele. Nós estamos aqui para isso. Mas o que vai te vencer, o que vai te fazer vencer algumas guerras, não é o seu pastor, não é a igreja que se congrega. Tem crises que você vai entrar, guerras que você vai entrar, que eu nem sei, nem vou ficar sabendo, não dá nem tempo de te ajudar. Mas aqui Israel conhecia o caminho. Por quê? Porque era muito recente ainda a morte do servo de Deus chamado Josué. Ainda era muito recente a relação Israel-Moisés. Esses líderes ainda tinham deixado legado. Aquela geração conheceu uma boa liderança. Aquela geração, pastor Lucas, conheceu o que é líder de verdade, que ora, que jejua, que sobe monte, que paga preço, que enfrenta os inimigos, que não foge da raia, que tem brio. Então eles ainda não tinham sido contaminados. Vê que é o início do tempo dos juízes. Tem alguém comigo? Diga aleluia. Então eles vão consultar o Senhor, e o Senhor vai dar uma direção. Agora sabe qual é o nosso segundo problema? Me pergunta qual? Que além de não consultar o Senhor, quando Deus levanta alguém, a gente fica com ciúme. Porque assim, 12 tribos mais uma, mas essa tribo não conta porque ela não ia para a guerra, porque era a tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi. Então vamos falar de 12 tribos. O Simeão podia ter ficado com raiva. Tem alguém? Diga amém. O Naftali podia ter ficado com ódio. O Manassés, o Efraim. O Issacar podia ter ficado atribulado. Mas espera aí, quem ora sou eu, quem sabe remir o tempo sou eu, quem sabe discernir os tempos sou eu, as estações sou eu. Mas por algum motivo Deus falou assim: quem vai subir para pelejar contra os cananeus é Judá. Você não vê Israel se rebelando contra Judá, você não vê Israel com ódio de Judá. Pelo contrário, você vai ver os seus irmãos apoiando. Sabe por quê, irmão? Você precisa entender que para cada guerra Deus vai chamar um, para cada estação Deus vai levantar um, para cada geração Deus vai levantar um. E Judá, Deus já estava apontando algo no profético. Me pergunta o quê? Lá na frente, qual vai ser a tribo que vai originar os reis de Israel? De onde que veio Davi? Alguém sabe? De onde veio o rei escolhido por Deus? Alguém sabe? De Judá. Alguém sabe de onde veio Jesus? De qual tribo? Então Deus está dizendo assim: cada coisa no seu lugar. Sacerdote da tribo de Levi serve para orar, Issacar serve para remir tempo, para ler as estações, Naftali serve para fazer negócios longe dos territórios de Israel. É um comerciante que voa, que viaja, que vai à distância. Cada tribo tinha um chamado. Se nós entendermos que cada um de nós por Deus foi escolhido para uma área, e se nessa área eu assumir minha identidade, assumir meu propósito e fazer bem feito, o reino ganha, o reino se torna forte. Por isso que era chamado reino de Israel. São 12 tribos trabalhando pelo mesmo reino. Tem alguém? Diga amém. São 12 apóstolos trabalhando pelo mesmo reino. Diga amém. Agora cada um quer fazer o seu. Por que a igreja não rompe? Por que a igreja está fragilizada? Porque fica pastor falando mal de pastor, pregador criticando pregador, tribo lutando com tribo, sendo que o reino é o mesmo, Jesus é o mesmo, a salvação é a mesma, o céu é o mesmo, e fica um querendo provar que é melhor do que o outro. Por isso que a gente está perdendo guerras. Por isso estamos perdendo pelejas e batalhas. Porque além de não consultar Deus, nós não estamos respeitando o chamado de cada um.
abaixa a guitarra um pouco para mim, principalmente na live. Principalmente na live. Abaixa um pouquinho a guitarra. Meu TDAH tem hora que me desconcentra. Tem hora não, quase toda hora. Tem alguém aí? Amém. Se tiver alguém dormindo, você faz assim dele sutilmente, ó. Igual no avião, quando alguém vem babando pro seu lado, você faz assim, ó. Judá vai subir. Agora, olha que lindo. De onde veio Jesus? Então a gente pode falar que Judá, ela está se formando e apontando algo. Porque Judá vai chamar alguém para a guerra, para ir junto com ela. Alguém sabe quem foi? Eu li no texto. Simeão. Judá convida Simeão para fazer parte da sua herança. E Judá está dizendo assim: e quando você precisar de uma ajuda, quando você precisar de uma força, conta comigo, sou seu aliado. Judá então, por mais que foi levantado por Deus aí para a guerra, está dizendo assim: eu não posso ir sozinho, eu preciso do meu irmão. Fala de novo. Por mais que Judá identificou, entendeu, a unção, a autoridade, a autonomia está sobre mim, a vencer os cananeus, eu vou fazer questão do meu irmão, vou chamar ele. Porque se ele me ajudar aqui hoje, amanhã quando ele precisar eu ajudo ele. Isso se chama irmandade. Isso se chama aliança. Quer um negócio mais profundo? Fala assim: quero. Simeão, por causa de um pecado que cometeu lá atrás, um outro dia eu te conto com detalhes, tinha perdido o direito de herança. Aí vem uma tribo que sabe que o seu irmão perdeu o direito de herança e fala assim: vem comigo, porque você perdeu o direito de colheita, você perdeu o direito de herança, mas eu vou fazer partilha do que eu ganhar com você. Porque Judá está falando de Jesus. Se você não sabe, eu e você tínhamos perdido o direito da herança. Se você não sabe, eu e você tínhamos perdido o direito da bênção. Eu e você tínhamos perdido o lugar que Deus tinha nos colocado. A Bíblia vai dizer que todos pecarem foram destituídos da glória de Deus. Aí vem o leão da tribo de Judá e fala assim: eu vou para a guerra, quem vai vencer ela sou eu, mas na hora de repartir, acho que você não entendeu. Eu vou para a guerra e vou vencer a guerra. A unção está sobre mim, a autoridade está sobre mim, o poder está sobre mim. Eu vou lá e vou vencer os cananeus. Mas eu quero te chamar para ir para a guerra comigo. Não é porque você é mais forte que eu. A unção está sobre mim. Não é porque você tem mais poder que sobre eu. Não é porque você é mais habilitado que eu. Eu só quero fazer questão de você compartilhar um pouquinho das guerras, para que na hora da bênção, na hora de partilhar a herança, você também não fique de fora e venha fazer parte. Cadê o Simeão que vai entrar na bênção só por causa do leão de Judá? Meu filho, se eu fosse você, eu já pulava dessa cadeira. Confiando em nosso Deus, diga pra ele ouvir isso, vai. E em seu eterno amor, e não seremos abalados, e não seremos abalados, e não seremos abalados. Bate na mão de dois Simeão e fala assim: tem herança sendo preparada para você. Tem guerra que você não vai nem lutar, mas vai ganhar. Essas mensagens não estão no Google não, tá? Tem bênção que eu e você vai usufruir, porque alguém lutou mais do que a gente, pelejou mais do que a gente, mas gostou tanto da gente, vai dizer assim: vem comigo. Venceram 10.000 homens. Quantos homens? Só que dentro desses 10.000 tinha um líder. Esse líder, o Adoni-Bezeque, nome diferente, né? Tive até que ler aqui porque já ia falar tudo errado. O Adoni-Bezeque, quando ele viu que ia perder a guerra, ele era muito astuto. Porque tem gente que é inteligente, sabe que vai perder a guerra, antes de perder abandona o time e vai embora. Tem muito líder covarde, tem muito líder frágil. Quando vê o seu time em apuro, vê seu povo em apuro, abandona, para poupar a sua vida, para poupar os seus bens, para poupar as suas conquistas. O Adoni-Bezeque, ele dá fuga, ele dá o quê? Só que Israel vai à captura dele, vai atrás dele,
Porque na lei da guerra é o seguinte: se você não matar o líder, se você deixar o líder vivo, ele perdeu tudo aqui hoje, sim ou não? Mas esse líder tem uma capacidade de se reconstruir, de se reorganizar, porque ele é um líder. Por isso que podem roubar tudo de você, só não podem roubar sua visão. Podem tentar tomar tudo seu, só não pode tomar sua mentalidade. Por isso que o diabo, ele não te machuca, ele quer te matar. Porque ele sabe, se você só machucar, ele recupera. Se só manchar, daí a pouco ele limpa. Por isso que quando o diabo faz uma investida, por isso que o seu inimigo, quando vem, ele vem para te matar. Porque ele sabe, assim como Israel, por que Israel matou crianças? Eu vi o líder do exército de Israel dando uma satisfação para a sociedade por que ele matou crianças. Você pode até não concordar. Você pode achar totalmente desumano, e eu também acho. Mas o fato é que ele disse o seguinte: esses homens que hoje invadiram Israel, esses homens hoje que estão matando Israel, é o erro que nós cometemos de não matar aquelas crianças nas outras guerras que teve. Então agora nós não vamos deixar em ninguém, porque eles crescem cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de vingança, se reorganizam, se reestruturam e fazem esse terrorismo que fizeram. Então Israel achou um motivo. Pastor, você está defendendo isso? De forma alguma, acho desumano, volto a dizer. Acho que a ONU e que as nações deveriam intervir nisso. Mas essa foi a estratégia de quem está na guerra. Você nunca foi para a guerra. Sabe o problema? Tem gente no Brasil falando de guerra que nunca perdeu um parente na guerra. A gente vive falando de assuntos que a gente nunca passou. Eu queria ver se fosse o seu filho que fosse estuprado, a sua filha que fosse estuprada por um terrorista, se o seu discurso seria o mesmo. Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Na teoria tudo é lindo, eu quero ver na prática. Discursos bonitos todo mundo tem, até o dia que acontece com você. Aí muda muita coisa. Então eles entendiam, tem que matar esse cara. Esse Adoni-Bezeque é perigoso. Esse cara era tão sanguinário, esse cara era tão estratégico, esse cara era tão perigoso, olha pra mim, que ele teve uma estratégia com todos os reis que ele venceu, Rafa. Ele não matava. Sabe o que ele fazia? Cortava o polegar da mão e o polegar do pé. Eu tenho duas revelações bombásticas para te entregar aqui hoje. Se você no final do culto não pular e não dar glória, você está desviado. Então o Adoni-Bezeque, vamos colocar ele como se fosse uma figura satânica, só para ilustrar o texto, diga amém. Ele é um cara estratégico. Todo rei que ele venceu, 70, ele subjugou de uma forma, cortando o polegar da mão e o polegar do pé. Tanto é que quando Israel captura Adoni-Bezeque, o texto é claro que o próprio Adoni confessa: o que eu fiz a 70 reis, assim agora Deus fez comigo. Que a primeira fala assim: quero. Tudo que você faz hoje, você vai colher amanhã. Toda pessoa que você mata hoje, você está cavando a sua própria cova amanhã. Toda pessoa que você difama hoje, você está plantando uma difamação contra a sua vida amanhã. Toda pessoa que planta vento, ela colhe tempestade. Então cuidado com quem você está tocando, perseguindo, caluniando, a quem você está tentando matar. Porque talvez hoje você vai matar um, vai matar dois, vai matar três e vai ganhar sucesso com isso. Porque a onda agora é falar mal de pastor para ganhar like. Porque é mais fácil falar mal de pastor do que abrir igreja. É mais fácil criticar o pastor do que ser o pastor. É mais fácil falar mal da arquibancada do que descer para a arena. Então na arquibancada todo mundo é profeta, eu quero ver no dia a dia. Eu quero ver gabinete, no velório, no hospital, administrar crises internas, tratar com gente que está em adultério. Eu quero ver você assumir as responsabilidades, a finança, a conta, as despesas. Porque falar o que deve fazer, todo mundo sabe, eu quero ver fazer. Então eu estou cansado de teoria, eu quero ver a prática. Me mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Vou falar assim. Porque tem muita gente especialista agora como é que deveria ser a igreja. A minha pergunta é, você tem pelo menos uma célula? Porque pregar na internet, querido, botar uma câmera bonita e falar bonito, se você estudar bem, tiver argumento e persuasão, você faz. Eu quero ver se você tem coragem de cuidar de gente de verdade, de botar a sua cara,
de se expor para o Brasil inteiro ver. Então tem muita gente que está tentando te matar. Mas como que eles fazem? Cortando o seu dedo da mão e do pé, chamado polegar. Posso começar a pregar? Fala, pode. Pastor Pedro, por que corta o dedo da mão? Porque todo rei sem um polegar não sustenta a espada. Tenta segurar algo sem seu polegar. Tenta bater numa parede sem um polegar. Tenta segurar uma ferramenta pesada sem um polegar. Tenta dirigir sem fechar o polegar. Não tem firmeza. O polegar é que segura tudo e faz ter força, ter energia, destreza. Que a segunda fala, quero. Tirar o polegar é cortar sua identidade. Eu sou da época que tinha que ir lá no posto Psyu. Agora se trocou. Agora é o AI. Aí você tinha que fazer assim, ó. É assim ou não é? Hã? É assim ou não é? E aí eles te dão um documento. Como é que chama o documento? Então esse Adoni fazia o seguinte: corta o dedo, porque ele perde a força na guerra, porque ele agora está sem identidade. Tudo que eu sofri de perseguição, eu entendi uma coisa dentro da minha alma. Eu me lembro que por vezes a Bruna, que é da nossa equipe de mídia, ia postar um conteúdo, eu ficava inseguro. Toda vez que o Caio fazia um corte, eu ficava inseguro. Até o dia que a Bruna falou assim: pastor, com todo respeito, eu sou sua equipe, eu te conheço, eu preciso te falar. Você está deixando de ser quem você é por causa da crítica dos outros. Aí ela acendeu uma lâmpada dentro da minha mente. Falei assim, espera aí, o que o diabo conseguiu? Ele conseguiu fazer eu mudar o meu discurso por medo de apanhar. Ainda bem que eu tive uma Simeão, uma irmã do meu lado, para falar assim: pastor, o que te colocou em evidência e trouxe respaldo ao seu ministério é exatamente o seu jeito único, peculiar de falar verdades. Você vai parar com isso? E eu comecei a identificar que o diabo fez tudo o que fez, aproveitando de um erro, que eu não fujo à responsabilidade de um erro que eu cometi, que para mim é um erro muito pequeno diante da grandeza de tudo que a gente vive. O diabo aproveitou aquele momento para tocar em uma coisa que eu preguei a vida inteira, que o homem de Deus tem que ter personalidade, tem que ter identidade, tem que saber para que foi chamado, para que foi levantado. Só que quando você está vulnerável, tudo que você quer é se proteger. Quando você está no meio da guerra, o que você não quer é morrer. Mas às vezes a sua única arma é o que o diabo quer tocar. A única forma de você crescer, se posicionar, se estabelecer, é exatamente aonde o diabo quer falar assim: aqui você não entra mais que você perdeu moral. Tá alguém me entendendo? Não deixe o diabo tocar na sua identidade. A sua identidade é o maior privilégio que Deus te deu. O maior privilégio que você tem na vida não é o dinheiro que você tem, não é os títulos que você carrega. O maior privilégio que você tem na vida é ser quem você é. Ser quem você é te custou muito, sim ou não? Mas também te colocou em lugares que você nunca imaginou. Não tem a ver com bens. Eu não vou entrar em detalhes porque eu preciso esperar as coisas concretizadas. Estava falando para Kelly, uma pessoa muito importante me ligou hoje e falou assim: pastor Pedro, fulano mandou te chamar e ele quer que você ora para ele, que você ora no escritório. Eu falei: eu? Ele confia em você e ele gosta de você. Eu falei: eu fiquei pensando, gente, como que pode? Há poucos anos atrás, tentando sair da droga, tentando mudar de vida, e agora você ter a honra de ser convidado por uma pessoa
do mais alto nível da sociedade que reconhece Deus em você, é uma pessoa de um nível de autoridade gigantesca. Falar assim, eu confio na sua autoridade, é só Deus que pode fazer isso. Mas é porque Deus te deu uma identidade que ninguém pode ter. Você entende que o jeitinho que você é do jeitinho que Deus quer te usar? Deus não tem problema com o seu jeito, Deus tem problema com o seu pecado. O dia que você entender que Deus não tem problema com a sua personalidade, Deus tem problema com o seu pecado, está resolvido. O problema de Deus não é com você, é com o pecado. Se Deus te quisesse todo formalzinho, bonitinho, aquele linguajar todo polido, Ele tinha te feito assim, Ele tinha te feito nascer lá na Suíça e estudar nas melhores escolas. Pastor, meu português é meio atrapalhado, é do jeitinho que você fala que Deus vai te usar. Pastor, mas sou meio estabanado, é desse jeitinho que Deus vai te usar. O diabo quer te desqualificar tocando na sua identidade. Pastor, como é que eu sei, como é que eu identifico que a minha identidade está alterada? Quando tudo que os outros criticam, você aceita. Quando você começa a aceitar todo tipo de crítica e começa a modelar todo o seu comportamento por causa do medo da rejeição, do medo do que o outro vai falar, do medo do que o outro vai dizer, da oportunidade que você vai perder, da porta que vai fechar, das bênçãos que vão deixar de vir, você está alterando quem você é para se encaixar num sistema. O apóstolo Paulo vai contra isso. Olha o que ele vai dizer: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo assim: sejam inconformados pelo sistema, sejam inconformados com as coisas do jeito que são. Aí ele vai dizer assim: antes, metanoia, renova o vosso entendimento, renova a sua mente, para que você possa então experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de... Você nunca vai entrar nesse lugar de experimentar, de viver a boa, agradável e vontade de Deus se conformando com o que estão tentando empurrar em você. Para assumir o lugar que Deus quer que você assuma, tem que ter coragem, tem que ter culhão, tem que ter estrutura, tem que ter personalidade, tem que saber para que você foi chamado. Você imagina eu acordar hoje com uma reportagem do Globo? Se alguém... Vou tomar um Rivotril, vou dormir. Vai chorar. Psiu. Você não sabe quem você é, não? O problema não é só a crítica. Fala assim, qual é o outro problema? O elogio. Se tem uma coisa que altera a identidade, é elogio. O maior problema dos homens de Deus não foi na peleja, foi no sucesso. As maiores quedas dos homens de Deus não foi no dia do deserto, foi no dia do palácio. Porque se tem uma coisa que o diabo também usa para adulterar a sua identidade, é elogio. Pastor, o que a identidade alterada faz quando recebe elogio? Por que ela muda tanto? Porque a pessoa começa a falar para você uma verdade que não existe. Ela começa a te chamar de uma coisa que você não é. Ela coloca você numa posição que você nunca chegou. Ela te enxerga de uma forma muito mais macro, sendo que você é muito mais micro. E aí você começa a acreditar que você é o que você não é. Tem um termo em latim, eu não sei falar latim, mas sei falar em português. Eu amo falar isso, porque isso marcou minha vida. Quando eu acerto, eu não sou um anjo. Quando eu erro, também não sou um demônio. Eu sou apenas um ser humano. O nosso problema é que quando eu tomo muita crítica, eu mudo. Quando eu recebo muito elogio, eu mudo. Isso ainda se chama imaturidade. E Deus não tem herança para filho imaturo. Deus tem herança para filho maduro. Gálatas capítulo 5. O herdeiro, ainda que seja herdeiro, nada se difere de um escravo enquanto ele é menino. O que Deus está dizendo? Ainda que você seja herdeiro de muitas bênçãos da parte de Deus, enquanto você se comporta como menino infantil, infantilizado, ainda que a herança seja sua, Deus não autoriza você a acessar.
Eu estou te convidando para uma autorreflexão, para você extrair de você quem você é de verdade. Reconheça as suas limitações, reconheça as suas vulnerabilidades, reconheça os seus pecados, confesse e abandone os seus pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Tem gente que só confessa, mas não deixa. Aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Mas eu preciso te lembrar do seu potencial, do seu talento, do quanto que você é incrível, de quantas pessoas acreditam em você, de quanto sucesso você já fez, de quantos frutos você já gerou. Eu preciso te lembrar de todo o seu talento. Você é um escolhido da parte de Deus. Quantas coisas boas você já produziu. Então não deixa o diabo tocar em quem você é, porque você é filho amado, eleito de Deus, chamado e escolhido. Você é menino dos olhos dele. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes reis. A Bíblia vai dizer que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que nós recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então tudo que o diabo falar contra isso, você fala: cala a boca, diabo, eu sei quem eu sou filho de Deus. Eu ainda que tenho pecado, eu tenho um pai, eu tenho um advogado, tenho um sangue derramado. Não deixa o diabo diminuir quem você é. Você é chamado. Faz assim, ó. Faz assim. Pega essa espada. Pega com força assim. O seu polegar está sendo restaurado hoje. A sua força está voltando hoje. A sua intensidade está voltando hoje. As suas armas estarão de pé. Você estará com essa espada desembanhada. Quem vier para a guerra vai saber: ali tem espada, ali tem condições, ali tem talento, ali sabe o que faz. Por quê? Porque você está preparado para enfrentar. A Bíblia vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, escudo e broquel é a tua palavra. Mas a sua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela tem o poder de ir e fazer separação entre a junta, a medula, entre o espírito e a alma. Eu estou dizendo: há uma espada liberada sobre a sua mão. Eu vou envergonhar os que te zombam. Eu vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim. E filho, eu quero tanto enxugar teu pranto e te fazer só meu. E filho, eu quero ser teu Deus. E eu te amo tanto, 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 tanto. E filho, vem ser meu. E filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Se for aplaudir Jesus, pode ser mais forte. Só para fechar a identidade, olha para José. Venderam ele como escravo. Ele nunca foi escravo. Ele era o filho preterido do pai, que recebeu roupas diferenciadas, chamada túnica talar. José era o filho da velhice de Jacó. Venderam ele como escravo, mas ele chega na casa de Potifar e governa a casa de Potifar. E a casa de Potifar prospera porque José, ainda que foi vendido como escravo, nunca se viu como escravo. José entra numa cadeia, acusado de estupro, sim ou não? Acusado de abuso sexual. Mas nada abate José. Ele vira o governador da cadeia. Ele assume a liderança da cadeia. Ele assume as chaves da cadeia. O copeiro-chefe, o padeiro-chefe começa a servir José dentro da cadeia. José não deixou de interpretar sonhos na cadeia. Porque seja vendido como escravo ou acusado como estuprador, eu sou filho de Jacó.
Moisés cometeu um erro na sua vida. Me pergunta qual? Assassinato. É a gente que esquece que ele matou um homem. E ele escondeu esse homem na areia. Passa 40 anos. Deus aparece para Moisés. 40 anos que ele ficou escondido foi o tempo que Deus precisou para acalmar Moisés, amadurecer Moisés. Mas Deus nunca deixou de contar com Moisés. Porque Deus conhecia a identidade de Moisés. Fala assim, como? Deus precisava de um homem que tinha coragem de enfrentar os egípcios para libertar os israelitas. Durante 40 anos, Deus não achou ninguém que teve coragem de pegar uma espada e falar assim, não machuca o meu povo. Não toca no povo de Deus. 40 anos se passaram, Deus visita o deserto e fala, Moisés, eu te escolhi. Sabe o nosso problema? Tem hora que nem a gente sabe o nosso potencial. E aí Deus tem que enviar alguém para nos lembrar que aquilo que a gente fez lá atrás, talvez ainda por imaturidade, por força desnecessária, era um prenúncio da forma que Deus nos usaria lá na frente. Davi comete adultério. Sim ou não? Sim ou não? Ele cai com Betseba. Ele foi dominado pelas forças sexuais, pelos desejos, pelos prazeres da carne. Só que Davi tinha uma identidade. Uma das identidades de Davi era ser adorador. E não tem como ser adorador sendo falso. Não tem como adorar se não for em espírito. Eu não falei que Davi era cantor, falei que Davi era. Todo adorador, ele tem uma característica. Ele sabe se rasgar diante de Deus. Ele sabe se despir diante de Deus. Ele sabe se desarmar diante de Deus. E ele sabe deixar Deus agir nele. Tanto é que Davi vai dizer, foi Davi que disse, não foi pastor que gritou no pé do ouvido dele, ele que disse, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, mas não retire de mim o teu espírito. Davi já entendia o poder de um homem cheio do espírito. Por mais que ele caiu, por mais que ele pecou, tem uma coisa que o diabo não roubou de Davi: a identidade de adorador. Eu não sei aonde você errou. Eu não sei qual crime você cometeu diante dos céus, ou até mesmo diante da terra. Mas se teve jeito para Moisés, se teve jeito para Davi, eu podia citar inúmeros personagens que passaram por coisas semelhantes. Eu só estou tentando te lembrar que a sua identidade não se resume a um ato que você cometeu. Você é maior do que esse problema. Você é maior do que essa falha. Você é maior do que essa crise. O que você carrega é divino. O que você carrega é de Deus, é poderoso. Não deixa o diabo cortar seu polegar. Posso avançar? Para terminar por causa da hora. Cortou também o polegar do pé. É o quê? É o quê? Sustento um. O seu corpo está sustentado em um dedo. No polegar. Sabe a segunda forma que o diabo faz para te parar? Traz desequilíbrio. Uma pessoa sem os polegares, ela pode até andar, mas tem que andar um pouco mais devagar. Ela não consegue mais correr. Quando o diabo não pode te parar, ele te desacelera. O polegar do pé fala de estabilidade na sua caminhada. O problema dos ataques
Não é o que estão falando. É a consequência que gera no seu emocional. Tem gente que revida. Tem gente que se ira. Tem gente que se descontrola. Tem gente que baixa o nível. Tem gente que entra em depressão. São opostos, mas é desequilíbrio do mesmo jeito. Tem gente que fica com medo, inseguro, ansioso, com pânico, foge, esconde, abandona, abre mão por desequilíbrio. Perde noite de sono, perde alegria, perde motivação, começa a tratar mal as pessoas, começa a dar má resposta, começa a ficar azedo, começa a ficar insensível, começa a ficar agressivo, porque está desequilibrado. Se tem uma coisa que eu tenho entendido, cuidando dessa igreja há 12 anos, estando exposto para todo o Brasil e as nações ver há tantos anos, é que se tem uma coisa que o diabo não suporta ver, é você não perder o controle no descontrole dele. Se tem uma coisa que passa paz, serenidade, segurança, convicção, prosperidade, é uma pessoa equilibrada. Sim ou não? Sim ou não? A longo prazo, o que vai te garantir em algumas vitórias, a longo prazo o que vai te garantir diante de algumas batalhas da vida, é a sua capacidade de manter o equilíbrio quando tá... Ô grandão, vem aqui. Macalical, que vem aqui rapidinho. Pastor Lucas, vem aqui. Meu lindo, vem cá. Eu chamo assim, brincando, tá, gente? Ele já sabe disso. Vem aqui, Lucas. Nós vamos fazer um trabalho de empurrar ele. Vai tentando andar para frente aí. Pode tentar. Vai, grandão. Pega ele aí, grandão. Pega ele aí, grandão. Segura ele. Empurra ele para lá. Empurra ele. Agora você imagina que isso aqui é a vida. Todas as forças te empurrando ladeira abaixo. Os invejosos. Os ciumentos. Os que não suportam ver você bem. Os que não gostam nem deles, o diabo, os principados, as potestades, as hostes das maldades, o inimigo da cruz, o inimigo do altar, o inimigo da obra. Tenta imaginar quantas forças estão te empurrando. Vai, põe para lá para cá, põe para lá para cá, põe ela para lá para cá. Tenta imaginar como que você se mantém de cabeça erguida, equilibrado, andando, sendo que você está sentindo que tem várias e várias forças te empurrando para algum lugar para ver sua morte. Obrigado. Vamos aplaudi-los. Você está entendendo o tanto de coisa que você tem que enfrentar? Quantas vozes você tem que silenciar todo santo dia para você não parar? O lourinho teve que lutar para ficar em pé, sim ou não? É isso que acontece com você, por isso que você cansa. Por isso que desgasta. Porque a energia que a gente despende para não deixar eles derrubar a gente é muito alta. Só que qual que é o problema? Fala assim, qual é o problema? O diabo é espírito, ele não cansa, você cansa. Por isso que Efésios dá um conselho muito sábio. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, com orações e súplicas, para que possa resistir ao dia. O diabo é inteligente. Ele sabe que eu e você somos presa mais fácil quando está cansado, quando está exausto, quando já não aguenta mais ouvir, já não aguenta mais debater, já não aguenta mais insistir. É num casamento, é numa empresa, é num business, é num negócio, é no ministério. Será que não seria muito mais fácil falar, quer saber do negócio? Sai no Instagram. Era mais fácil, era ou não era? Mas aí o diabo venceu. E eu não vou dar esse gostinho para ele, nem para o algoritmo. Algoritmo, desculpa, eu vou continuar aparecendo aí.
Eu não gosto desse cara, então sai você do Instagram e me bloqueia. Eu não vou parar de fazer corte. Porque tudo que o diabo queria era: fecha a conta, como muitos covardes fazem. Tudo que o diabo queria é que você abandonasse a causa da sua vida. Tudo que o diabo tentou fazer até hoje é falar assim: desisto. Quando você desiste, o inferno, irmão, faz churrasco. Tem gente que fica de camarote aí, eu sabia que ele não ia aguentar, sabia que ele não ia dar conta, eu sabia que uma hora ele ia ceder, eu sabia que não era isso tudo. É tudo que o diabo quer, mas eu e você estamos revestidos de autoridade e poder. Eu e você somos o Judá, que fomos chamados, eleitos e escolhidos para ir vencer Cananeu, para ir vencer Filisteu, para desbaratinar toda a obra do diabo. A Bíblia vai dizer: nós somos ungidos para desfazer as obras do maligno. Eu e você recebemos autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que bebemos alguma bebida mortífera, nenhum mal nos será causado. Eu preciso pregar para alguém: você foi chamado para desfazer a bagunça do inferno e dizer: Satanás, recua, 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 mentiroso, recua, Satanás, recua, recua, pode recuar, o diabo vai ter que recuar. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, ele aparece pra me fazer diga com fé isso. Por mim eu já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Diga com fé isso, vai. Foi por causa dele que eu não parei, não desisti. E decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei que eu chego lá. Quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Assim como eu fiz com 70 reis, assim Deus me cobrou. Sabe quem vai cobrar quem tenta te matar? Pode tentar fugir, diabo. Pode tentar esconder. Pode abandonar os seus amigos e aliados. Nós iremos atrás de você. Os anjos de Deus vão atrás de você. Mas todo aquele que tentou matar Israel teve que ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó cobrando, fazendo juízo, fazendo justiça. Eu vim profetizar para alguém. É tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando os seus sonhos sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Diga com autoridade isso, vai. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo quando os seus sonhos sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém e leva-me ao lugar. Quem pode gritar isso? E onde só você e eu desfrutamos o... Pega suas mãos aos céus e canta pra ele, vai. Te amo, meu papá. Só quem depende do amor dele, diga, vai. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei. Diga pro céu ouvir essa noite, vamos. E leva-me ao lugar. E onde só você e eu desfrutamos o momento. E eu te amo, meu papai. Será que o céu pode ouvir a tua adoração essa noite? Eu dependo desse amor. Joga a tua mão lá no terceiro andar e diz pro céu ouvir.
enxergou. Tira a voz, a voz. Me enxergou na... Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Diga, vai. Me vestiu com... Será que eu posso ouvir a tua adoração dizendo essa noite, vai? Me enxergou na... Suas mãos o mais alto que você puder nessa noite. Pega suas mãos mais novas. Pega a sua voz e diga pro céu ouvir, vai. E ele, vamos. E por ele que eu estou gastando a minha vida. Diga pro céu ouvir, perdendo tudo por amor e com alegria. Se ele é o dono da tua vida, diga pro céu ouvir essa noite, vai. De Jesus, eu quero ouvir a tua voz dizendo essa noite. E ele virá com voz novas, vai. E soberano em poder, ele virá. Diga pro céu vir. E o governo está nele. E vejam. Diga mais uma vez isso, vai. Ele virá. Grita isso, grita, confessa as vozes. E eu estou gastando a minha vida. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te perder. Pega suas mãos aos céus e canta isso. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Diga pro céu vir essa noite, vai. Eu só quero tua presença. Isso é uma verdade pro teu coração. Eu quero ouvir a tua voz dizendo com fé, vai.